Assim, era para ser só um doc, né? E quando a gente viajou pela primeira vez, a Senador Pompeu tinha até a ideia de fazer um curta, na verdade, e doc. Quando a gente se deparou com o tamanho da coisa, assim, e a gente fez a Caminhada das Almas, né, que é um momento muito forte para a gente, né, que algo que é uma forma de, inclusive, você colocou, de resistência, né, porque aquelas pessoas, parentes, conhecidos daquelas pessoas que morreram no campo de concentração, elas, independente da igreja, do Estado, elas acreditaram que aquelas almas eram milagrosas e elas faziam seus cultos muitas pessoas não sabiam que esses cultos existiam. E elas resistiram, essa história, na verdade, ela resistiu a partir do culto às almas, do culto a essas almas. Talvez se não houvesse esse culto, se elas não acreditassem que essas almas são milagrosas, assim, e que elas não cultuassem, elas não fossem toda segunda-feira, que é o dia das almas, a barragem, né, onde elas morreram, depositar água e pão, que elas morreram de fome e de sede, essa história não tivesse aqui. Porque eu acredito que elas resistiram a partir disso, né? Na igreja lá de Senador Pompeu, elas depositavam bilhetes durante a missa, elas entravam na igreja, né? A comunidade, sendo católica ou não sendo católica, muitas vezes elas entravam na igreja e depositavam um bilhetinho agradecendo pela graça alcançada. E o padre, na época, que é o padre Albino do Nati, que é um italiano, ele começou a perceber esse movimento e ele lia esses bilhetinhos e sim, elas estão agradecendo que almas e que milagres, né? E esse padre, de forma muito sensível, ele começou a pesquisar ele convidou na época, qual era a época? Final da década de 70, ele chamou aquele primeiro personagem, né, o Pedro Raimundo, para que ele gravasse. Ele começou a ir na casa das pessoas e gravar por que aquelas pessoas, né, o que era aquilo, que almas eram aquelas, enfim. Isso na década de 70, e esse movimento existia por eles. Essas almas obravam, faziam milagres, enfim, então é uma resistência, né? Agora, claro, quando a gente vai assinar o mesmo hoje, se não está no período da Caminhada das Almas, muitas pessoas não gostam de falar no assunto, assim como no Pirambu, as pessoas não sabem que teve campo de concentração lá. Então, assim, quando eu e Davi Paulo fomos assinador, a gente não sabia muito pouca coisa. E quando a gente viu o tamanho da coisa, assim, enfim, a gente, vamos atrás de fazer uma coisa mais elaborada, vamos fazer uma pesquisa mais aprofundada. Aí o Davi já vinha com interesse, né, da pesquisa. Essa pesquisa é longa, tem 4 anos, porque realmente a gente teve a ajuda da Quênia, na pesquisa da Quênia, ela nos forneceu mais de 20 fitas cassete com a gravação desses remanescentes, alguns remanescentes, que ela fez na década de 90. Então, assim, a gente se deparou com algumas imagens que a gente já tinha, jornais que a Quênia nos deu, o livro da Quênia, outros livros que o Davi pode falar melhor. E aí a gente foi montar o pensamento, aí foi quando a gente foi pensar no Rômulo, né? Mas num personagem e num docfic. Porque a gente pensou, se a gente fosse fazer só um documentário, talvez ficasse muito difícil, porque o tema é muito, muito difícil. E a gente pensou, além de ser um tema muito pesado, muito difícil, a gente teria que ter um fio condutor que alinhavasse essa história, porque é um processo de apagamento histórico muito grande. Então a gente tem várias lacunas. Talvez a gente tivesse que fazer a reconstrução de época, que era uma coisa que a gente não tinha interesse, e não tinha grana, né, também para fazer, enfim. Não é o tipo de cinema que a gente queria fazer. Então a gente pensou, nós fomos ao senador, vamos olhar meu vídeo, principalmente eu, que não conhecia o senador e essa história, o sertão, como eu conheci. E a gente é legal ter um personagem que ele arremate, que ele faça vamos dizer assim, esse percurso que a gente fez e converse com as pessoas, como a gente conversou, descobriu como a gente descobriu.
relação à linguagem, vamos dizer assim, escolha, é o olhar do espectador mesmo, que ele vai levar, ele vai ser o guia do olhar do espectador para arrematar essas ideias, essa história que é tão fragmentada, talvez fique tão difícil de ser contada, né? E aí a gente não tinha muito material de arquivo fílmico, vamos dizer assim, e todo o material de arquivo que a gente tem são arquivos que se desmancham na mão, são fotografias assim antiquíssimas, são materiais de jornais. E como a gente vai botar isso na tela? Então a gente pensou realmente em uma pessoa que pudesse manusear isso, né? E esse manuseio fosse um manuseio que a gente fez, o próprio Davi, que ele pode contar depois, ele encontrou esse prédio dormente, que é o prédio dormente que o Romulo encontra no início, foi uma coisa que aconteceu com o Davi, que topou, quase arrancou o pé no prédio dormente, enfim. Então, isso tudo ajudou a construir esse personagem que ele, acho que 95% desse filme é baseado em fatos que aconteceram, as falas são fatos reais que estão nos jornais, os personagens da Zezita, do Rômulo, são personagens que existiram, o personagem do avô, ele existiu, ele é falecido, existiu. Então, assim, 95% de tudo que a gente diz nesse filme, ele está é histórico, está nas fotos, está nesses 20 relatos que a gente ouviu, em relatos que foi um livro que o Padre Albino escreveu. Então, assim, pouca coisa é inventada, vamos dizer assim, né? Há sim coisas que a gente inventou mesmo, ficcionalizou, vamos dizer assim, para ajudar nessa trama, né? Facilitar que essa trama chegasse. Mas 95% é realmente tudo que está ali, até tem texto que eles falam que é tirado de jornal tal e qual, o texto do jornal, enfim, que é uma coisa que a gente teve muito cuidado, que tivesse esse lugar dessa historicidade mesmo, né? Enfim, eu acho que depois a gente fala mais nas